Olá, meus irmãos, saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, que a sua plenitude habite em vossos corações e que o Senhor traga entendimento sobre a sua palavra na vida dos irmãos, amém? Que o Senhor também abençoe e guarde a cada um de vocês que estarão ouvindo essa pregação. E que também é um estudo do livro de Gênesis e hoje vamos estudar o capítulo 14, amém? Irmãos, antes de mais nada, eu gostaria de pedir que os irmãos que não são inscritos no canal, que se inscrevessem e que também ajudasse curtindo, compartilhando, comentando, para que o canal possa crescer, e alcançar mais irmãos, amém? Irmãos, esse capítulo 14, nós vamos estudar aqui hoje, fala sobre a batalha, que Abrão, ele participou, que na verdade aconteceu entre os reis, Anrafel, que era rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elã, e Tidal, que era o rei dos gentios ou nações, como nós aprendemos anteriormente. E eles batalharam contra os reis de Sodoma e Gomorra. E nessa batalha, Ló, ele foi capturado como escravo. E quando Abrão soube desse acontecimento, ele tomou seus homens, que eram treinados em sua casa, mais de 300, e foi batalhar contra esses reis. Logicamente, Abrão estava com o Senhor e venceu essa batalha porque Deus estava com ele, amém? E também nesse episódio nós vamos ver sobre aquela passagem muito conhecida do rei Melquisedeque, ou Malach Tzadik, Nós vamos aprender que é o rei de Salém, que é rei de paz, rei de Shalom. Salém, acho que é em aramaico, salvo engano, amém? E Paulo cita cita e explica melhor sobre Melquisedeque. Existem várias explicações sobre esse rei, e eu vou focar naquela explicação que Paulo deu, amém? Não vou ir além disso para não confundir os irmãos, tá bom? E antes de mais nada, vamos orar, agradecer ao Senhor, e daí nós vamos voltar aqui, depois que a irmã Larissa fizer a leitura, e aprender sobre esse capítulo 14 do livro de Gênesis, amém? Pai querido, Senhor amado, louvado e exaltado seja o teu santo nome, nos céus e na terra. Bendito és tu, Senhor, em nome de Jesus. Viemos aqui, Pai, mais uma vez, aprendermos sobre a tua palavra, para sermos engrandecidos no teu nome, Senhor. Que o Senhor possa abrir o coração dos irmãos, que o Senhor possa abrir o entendimento e que a tua palavra penetre no coração de cada um dos irmãos que estarão ouvindo essa palavra e o teu nome seja sempre engrandecido, Pai. Somos gratos a ti por tudo, peço também que abençoe a cada um daqueles que estarão ouvindo e que o Senhor esteja com eles, com suas famílias, abençoando e guardando de todo mal em nome de Jesus. Amém? A irmã Larissa fará a leitura e depois eu volto aqui explicar Gênesis capítulo 14. Gênesis capítulo 14. Naquele tempo, Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, também chamada de Zoar. Todos estes se juntaram no vale de Sidim, onde fica o mar salgado. Durante 12 anos serviram Kedorlaomer, porém no 13º eles se rebelaram. No 14º ano veio Kedorlaomer e os reis que estavam com ele e derrotaram os Refaíns em Asterote, Carnaim, e os Suzins em Ram, e os Emins em Save, Kiriataim, e os Oreus no seu monte Seir, até Euparã, que está junto ao deserto. De volta passaram em Mispate, que é Cádiz, e conquistaram toda a terra dos Amalequitas e dos amorreus, que moravam em Azazon Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Bela, que é Zoar, e se prepararam para a batalha contra eles no vale de Sidim, contra Kedorlaomer, rei de Elão,
contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram nesses poços e os restantes fugiram para um monte. Os reis vitoriosos pegaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. Apossaram-se também de Ló, sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém, um homem que conseguiu escapar veio e contou tudo a Abrão, o hebreu. Este morava junto dos carvalhais de mão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Quando Abrão soube que o seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes nascidos em sua casa e perseguiu os inimigos até Dan. E de noite, Abrão dividiu seus homens em grupos e derrotou os inimigos e os perseguiu até Obá, que fica ao norte de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também o seu sobrinho Ló, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Quando Abrão regressava, depois de derrotar Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savém, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abrão e disse: Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abrão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Então o rei de Sodoma disse a Abrão: dê-me as pessoas e fique com os bens para você. Mas Abrão lhe respondeu: juro pelo Senhor, o Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, que nada tomarei de tudo que é seu, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que você não diga: fui eu que enriqueci Abrão. Nada quero para mim, a não ser o que os rapazes comeram e a parte que toca a Aner, Escol e Manré, os homens que foram comigo, que estes fiquem com a parte deles. Amém, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Neste capítulo 14, então nós vimos aqui que os reis de Sinar, Elazar, de Elã, né, e o rei dos gentios, eles lutaram, os 4 reis, né, lutaram contra os reis de Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Zoar, né? São 5 reis que se juntaram para batalhar contra eles. Eu não vou entrar em detalhe aqui quanto a esses reis, senão esse estudo vai ficar muito, mas muito longo mesmo. Eu só quero falar um pouco sobre Anrafel. Esse Anrafel era o rei de Sinar. Lembram que Sinar foi a região ali que nós lemos no capítulo do evento da Torre de Babel? Sinar era essa região onde eles construíram a torre. E quem que foi o líder que construiu, né, esse reinado ali? Foi Nimrod, ok? Logicamente aqui está escrito Anrafel, tá? Por isso que eu não quero focar muito nisso. Mas existe uma interpretação, né, numa tradição judaica, que Anrafel seria Nimrod. Porque se os irmãos forem observar, como nós lemos anteriormente, Nimrod é um título, né? Porque ele é um poderoso caçador diante de Deus, e Nimrod também significa se rebelar. Por isso que eu falei que
foi uma rebelião contra Deus, né? E esse Nimrod, ele também era considerado um caído, né? Um Geborim, porque ele era poderoso. Então, quando eles queriam fazer nome, é a mesma coisa de Gênesis 6, que os filhos dos anjos com as mulheres eram homens de nome, de renome, poderosos. Ou seja, ter um nome significa ter poder. Então, Nimrod queria ter, esse povo ali, né, queriam fazer um nome acima, ou seja, um poder acima do grande nome, que é Yahvé. Então, foi a primeira rebelião. Pode ser, tá, irmãos? E aqui é só uma conjectura, só para a gente poder ampliar um pouco este estudo, que Arafel seria Nimrod, ok? Por quê? Porque era o rei de Sinar. E Abrão, ele viveu no tempo de Nimrod, tá, irmãos? Neste mesmo tempo, Abrão, ele já era adulto, no caso, ele viveu no mesmo tempo que Nimrod. Nimrod viveu muitos anos, ok? A Bíblia não detalha muito sobre ele, mas existem, como o próprio livro de Jazé e algumas outras tradições extra-bíblicas que falam sobre a história de Nimrod, ok? Então é interessante toda essa questão, toda essa batalha que aconteceu. Também seria interessante se isso fosse realmente comprovado, porque estaria de acordo com o episódio da Torre de Babel. E novamente Abrão, né, que foi o escolhido do Senhor, lutando contra um anticristo, né? Porque Nimrod, ele simboliza um anticristo, ou seja, um anti-Deus, um rebelde, né? Um caído que não quer seguir. Ele era idólatra, pagão e tudo mais. E Abrão lutando contra ele seria algo bem interessante. Mas vamos voltar aqui para o Gênesis 14. Até para não fugirmos muito disso, mas eu só queria trazer um pouco essa informação, porque é algo interessante, tá, irmãos? E esses, né, que fizeram guerra contra a Bera, os reis que eram Arafel, que eu acabei de citar, que era rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de nações. Lembram? Nações é gentios, tá? Rei dos gentios. E estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, Birsa, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Admar, e Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Bela, que é Zoar. Amém? Todos estes foram reunidos no vale de Sidim, que é o mar de Sal, e eles, daí fala, né, que eles serviram, no caso os reis de Sodoma, eles serviram durante 12 anos a Kedorlaomer, e no 13º eles se rebelaram, ou seja, eles não queriam mais pagar impostos, né? Ter que todas as suas riquezas ter que ficar dando uma parte para o rei, porque eles eram subordinados ao rei Kedorlaomer. Isso também acontece no mundo até os dias de hoje, tá? Existem países que são subordinados a outros países e têm que pagar impostos, né? Principalmente o maior exemplo disso é a Inglaterra. Existem países que têm que pagar tributos para o rei, mandar dinheiro para a Inglaterra. Ou seja, são colônias, né? Então, eles eram colônias de Kedorlaomer. E eles não queriam mais ser terra-colônia, eles queriam ser independentes. Então, esse 13º ano, eles se rebelaram, né? No caso, eles não quiseram mais pagar impostos. E aí, somente no 14º ano, ou seja, um ano depois, Kedorlaomer foi lá cobrar, né? Ele foi com os reis que estavam com ele e feriram os Refaíns, Asterótedes, Carmaim, os Uzins em An, e os Emins em Savé, Kiriataim, e os Oreus em seu monte Seir, até El-Parã, que fica junto ao deserto. Então, o rei Kedorlaomer, ele foi fazendo guerra contra outros povos, amém? Até chegar, quando eles retornaram em Emispat, que é Cádiz, né? E feriu toda a terra dos Amalequitas, né? Então, os irmãos vão perceber que muitos nomes que são citados aqui, eles também serão citados quando os hebreus, né? Os israelitas, fizeram guerras contra outros povos, né? E pode ver que fala de Amalequitas, os amorreus que habitavam em Hazazon Tamar. E daí, nesse embate, ou seja, nesse período de guerras ali, saiu o rei de Sodoma e o rei de Gomorra, o rei de Admar, o rei de Zeboim
e o rei de Bela, que está em Zoar, e eles se juntaram e batalharam contra eles no vale de Sidim. O vale de Sidim era uma terra muito fértil, né? Ele fica ali na região do Mar Morto, e era uma região muito fértil e famosa pelos poços de betume. Betume é piche, né? Poços de piche. E ali que ficavam as cidades da região de Sodoma e Gomorra. Então eles lutaram contra o rei Kedorlaomer, rei de Elam, Tidal, né? Rei das nações, Anrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar. Eram 4 reis contra 5, ok? E o vale de Sidim, aí ele aqui explica, né, que estava cheio de poços de betume, que é piche, e os reis de Sodoma e Gomorra fugiram e caíram ali, e os restantes fugiram para o monte, né? Ou seja, eles ficaram presos nesses poços de betumes. Aí os reis que batalharam contra eles, né, eles retornaram para Sodoma e Gomorra e eles saquearam tudo que tinha na cidade e foram para o seu caminho. E também levaram Ló, que era sobrinho de Abrão, que habitava em Sodoma, e levou também seus bens, sua família, tudo que eles tinham. Então todos os cidadãos de Sodoma e Gomorra, os que não foram mortos, foram capturados como escravos, porque eles faziam isso. E nós veremos isso também quando os judeus batalhavam em algumas cidades. Eles faziam o despojo, né? Eles saqueavam as cidades. Quando o Senhor dizia para eles trazerem servos ou mulheres que eles poderiam se casar, Deus dava uma orientação. Quando não era para trazer ninguém, nenhum tipo de bem material, o Senhor mandava que fossem queimados tudo, né? Então o Senhor ordenava que todos os pertences, todas as pessoas, tudo que existia fossem queimados. Então quando o rei Kedorlaomer saqueou Sodoma e Gomorra, junto com os outros reis, todos os que estavam em Sodoma e Gomorra ficaram como escravos, inclusive Ló, que era sobrinho de Abrão. E um sobrevivente, né? Ele escapou e contou para Abraão o que aconteceu. E Abraão aqui ele é chamado de hebreu, né? Então o primeiro hebreu que é explicitamente chamado por este nome, né, que carrega este nome, foi Abrão, ok? Como a gente já estudou anteriormente, né? Porque Abraão ele habitava na planície de Mamre, né? O amorreu, irmão de Escaol e irmão de Aner, e esses eram confederados de Abraão, estavam juntos com eles, ok? E quando Abraão ouviu que seu irmão, quando fala irmão aqui, tá? Eu estou lendo aqui na King James, tá? A minha esposa ela lê na versão João Ferreira. Quando fala irmão, não é que Ló é irmão de Abraão. Essa palavra no hebraico, ela é traduzida tanto como parente próximo, no caso sobrinho, quanto irmão ou irmã, tá? Então é uma palavra que ela é usada para parente próximo, tá? De grau de parentesco, ok? Então tu vê que em cima falou que Ló é filho do irmão de Abraão, ou seja, ele era sobrinho. E ali embaixo fala que quando Abraão ouviu, né, que seu irmão foi levado, né? Em algumas traduções que o seu parente foi levado, ok? Só para esclarecer aqui que é o parente de Abraão, que é Ló. E ele se dividiu contra eles, né? No caso, Abraão pegou todos os seus servos treinados, que nasceram na sua casa. Então, como eu falei anteriormente, Abraão ele era muito, mas muito rico mesmo. Pensam, eram 318 pessoas. Irmãos, é muita gente, tá? E eram soldados, pessoas de guerra, né? Pessoas capacitadas para guerrear, porque era uma época hostil. Era olho por olho, dente por dente. As pessoas roubavam, saqueavam, matavam. Então você tinha que ter uma estrutura familiar muito grande para se proteger, ok? Então Abraão, além de ter essas pessoas, ele tinha Deus com ele, tá bom? E ele se dividiu e foram contra eles, né? Ele e seus servos, à noite, e os feriu e os perseguiu até Obá, que está à esquerda de Damasco. E ele trouxe de volta todos os bens e também trouxe novamente seu irmão Ló. Aqui fala a palavra irmão Ló, mas é sobrinho Ló, porque nós vimos anteriormente que é sobrinho de Abraão, ok? E seus bens também, as mulheres e o povo. Então pensem comigo, irmãos. Abrão, tá? Com 318 homens, como que Abrão conseguiu vencer 5 reis? Como que ele conseguiu? Pensem comigo, irmãos. Seria impossível Abrão, com apenas 318 homens, vencer
5 reis com um exército poderoso, e como eu mencionei anteriormente, tá? E aqui é uma conjectura, ok? É só uma ideia. Como que Abraão poderia vencer se esse rei, que era o rei de Sinar, fosse Nimrod, que era poderosíssimo, né? Então vamos pensar aqui que esse rei seria Nimrod, que ele também representa o anticristo. Abraão, com apenas 318 pessoas, venceu 5 reis. Isso, irmãos, em uma situação, né, humana, seria impossível, tá? E aqui também lembra muito a batalha de Gideão, né? Gideão e os 300 homens que Deus ele levantou para guerrear. Só que Deus não queria que fosse todo aquele exército. Deus escolheu apenas 300. E aqui é interessante, aí eu vou fazer essa ligação, tá? Apenas para nós podermos entender que é quando Deus está com a gente, no caso, nenhum exército pode vencer contra nós. Então, Abraão, né, com 318 pessoas, venceu 4 reis, no caso ali, né? Eram 4 reis, 5 eram da parte de Sodoma, 4 reis e todos os seus exércitos. Então, Abraão, só com 318 pessoas, lembra muito Gideão, que venceu também com 300 homens, venceram a batalha, a famosa batalha de Gideão, ok? Então, meus irmãos, somente Abraão pôde ter vencido essa guerra porque Deus estava com ele. E uma prova disso nós vamos ver aqui no verso 18, né? E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E esse nome, né, rei Melquisedeque, é uma tradução para Melech Tzadik, que significa rei justo, né? Ou Malquisedeque, né? Por isso que foi traduzido como Melquisedeque, ok? Então a tradução para Melquisedeque, por isso que fala que era rei de Salém. Salém também pode simbolizar paz ou shalom, tá? O próprio Paulo vai trazer essa leitura que esse rei Melquisedeque era rei de Salém, que também era traduzido como o rei da paz. E quem que é chamado de rei da paz? Quem que é chamado de príncipe da paz? É o Senhor Jesus Cristo, amém? Por isso que fala que esse Melquisedeque trouxe pão e vinho, né? Simbolizando, né? Lembram da ceia do Senhor, que foi pão e vinho? E ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Quem que é o sacerdote do Eterno? Quem que é o sacerdote para sempre? Aquele que carrega toda a santidade divina. É o Senhor Jesus Cristo, amém? E ele o abençoou e disse: Bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, possuidor do céu e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos em tuas mãos. Aqui confirma aquilo que eu falei anteriormente. Foi Deus quem deu essa vitória para Abraão, ok? E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. E aqui, muitos pastores, líderes aí religiosos, usam essa passagem de Hebreus, e inclusive essa passagem aqui de Gênesis 14, para, como é que eu vou dizer a palavra? Persuadir as pessoas a darem dízimo, tá? E nós vamos ver aqui que Abraão não deu o dízimo dele. Não foi do trabalho, Abraão não produziu, Abraão não plantou, Abraão não trabalhou. Aquele dinheiro não era dele, era dinheiro eram bens que ele pegou do despojo, tá? Era um dinheiro da guerra, tá? Era tudo que ele pegou dos despojos da guerra. Foi dali que ele tirou a parte e deu para o rei Melquisedeque. Isso depois nós vamos ver, né, nas leis mosaicas ali, que existe também um pagamento, né, para o resgate. Então existe toda uma simbologia por trás disso, tá? Nós também o nosso resgate do pecado também foi pago um alto preço para nos libertar do pecado. Então essa passagem de Abraão, ela carrega muitas informações, traz muitas simbologias, tá? Inclusive, principalmente essa de Melquisedeque. Eu citei anteriormente uma alusão de que o rei Anrafel, né, nessa conjectura que eu citei anteriormente, poderia ser Nimrod. E aqui, esse Melquisedeque, ele não tem um nome específico, tá? E isso nós vemos no próprio livro de Hebreus 7, tá? Vamos ler aqui rapidamente para os irmãos entenderem. Hebreus 7, 1, do 1 até o 4 aqui, tá? Porque este Melquisedeque, que era o rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e quem saiu ao encontro de Abraão, quando ele
regressava da matança dos reis e o abençoou. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente é por interpretação, rei de justiça, tá? E depois também rei de Salém, que é rei da paz. Então o rei da paz é Cristo, tá? É o Senhor Jesus. Sem pai, tá? Sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho do Homem, permanece sacerdote para sempre, ok? Então o próprio apóstolo Paulo está falando que este rei que foi ao encontro de Abraão, ninguém sabe quem ele é, num sentido de que ele não tinha pai, não tinha mãe e não tinha nenhuma genealogia, não tinha nem princípios de dias, ou seja, ninguém sabe quando nasceu e muito menos quando morreu, tá? E permanece sacerdote para sempre. Ou seja, Paulo está dizendo que era Cristo, tá? Porque Cristo, ele é o único que não tem princípio de dias, tá? Porque Jesus, ele é, como Paulo vai dizer várias vezes, né? Aquele que era, né? Ele sempre foi sempre eterno. Logicamente, quando, né, Deus se faz carne, né? Que o livro de Hebreus vai dizer que assim como os filhos participam de carne e sangue, ele também participou das mesmas coisas. Ali sim, Deus se manifesta como homem, tá? Desde o ventre, né? Gerado no ventre até a sua morte, né? No caso, a morte do corpo escolhido, né? O corpo de Cristo, ok? Mas o nome, né? O espírito em si, de Cristo, né? Ele sempre existiu, que era o criador de todas as coisas, ok? Por isso que Paulo vai dizer que ele era... Paulo vai dizer aqui que ele não tem princípios de dias, não tem pai, não tem mãe, não tem genealogia. Por isso, quando nós vamos ver Jesus Cristo, né? Quando ele nasce, lógico que Lucas faz a genealogia física, tá? Do corpo, para chegar até Adão. Passa por Abraão e chega até Adão. Mas, quando nós vamos olhar na questão espiritual, Jesus, ele é filho do Deus. Se ele é filho de Deus e Deus é eterno, então significa que ele veio da eternidade. Então ele não tem pai nem mãe terreno, né? Por isso que Jesus nunca chamou Maria de mãe. Mas biologicamente, e aqui sim, fisicamente, a genealogia de Jesus na terra vai até Adão, tá? E é por isso que Jesus é chamado de último Adão, ok? Só estou fazendo essa ligação de informações, porque nós chegamos nessa parte de Melquisedeque. Ela é uma parte bem complexa, mas o próprio apóstolo Paulo esclarece no livro de Hebreus que Melquisedeque era um sacerdote eterno que se manifestou ali. Existem muitas outras interpretações, e é aqui que eu queria chegar, mas eu não vou pelo caminho delas, tá? Porque vai gerar muita confusão. Existem interpretações que até podem ser que façam algum sentido, que esse Melquisedeque era Shem, tá? Por que eles interpretam que era Shem? Primeiro que Shem, como eu expliquei, significa nome, tá? Quando fala Shem, está falando nome. E o Eterno é chamado de Hashem, o nome, né? Ou seja, o nome acima de todos os nomes. Então, o Eterno é chamado de Hashem. Por isso vocês vão escutar muitos judeus falar Baruch Hashem, né? Hashem é o nome, o grande nome, o nome acima de todo nome, nós sabemos que é Jesus Cristo, ok? Então, Shem, muitos rabinos interpretam que Melquisedeque era Shem e que Shem carregava o espírito, né, sacerdotal, né? Ele carregava essa função de sacerdote, né, de supremo, ok? E por que eu digo que pode fazer sentido? Porque se nós analisarmos que Shem, filho de Noé, né, dele que vem a genealogia de Jesus Cristo, Shem que carrega toda a bondade, né? Porque bendito seja Shem, né? E no caso o seu irmão, né? Jafé iria habitar em suas tendas, ou seja, estaria sob a sua proteção divina, tá? Então pode ser que Shem carregava o espírito do Eterno, do Altíssimo, né? Então ele carregava esse sacerdócio. E sim, pode ser que ele, quando chega para Abraão, fisicamente, né, Abraão reconhece ele, mas espiritualmente ali, quem está presente ali é esse sacerdote que não tem princípio de dias e nem fim de dias, que é sacerdote para sempre do Deus vivo. Então, independente da linha de interpretação de que outros trazem que poderia ser Shem,
O que Paulo está dizendo é que esse rei que apareceu, ele não tem genealogia, princípios de dias, nem pai nem mãe. Então Paulo está sendo muito claro que Melquisedeque era alguém que estava acima do conhecimento humano, ou seja, era alguém divino, ok? Então ele abençoa Abraão, né? E dá as bênçãos para Abraão. E Abraão dá o dízimo de tudo que tinha. E, inclusive, os pastores usam essa passagem de Hebreus para dizer que você tem que dar o dízimo na igreja, porque Abraão também deu dízimo. Isso é uma interpretação equivocada. Paulo está falando de uma história aqui, está trazendo a informação para o povo hebreu, explicando que Jesus é o Messias, que veio, que pagou e que resgatou o povo do pecado, que foi sacrificado e hoje vive eternamente, para que o povo hebreu cresça em Jesus e vivesse no caminho de Jesus Cristo, Yeshua, no caso. Então não tem nada a ver com dízimo, tá bom? E aqui, se nós vamos fazer a leitura, Abraão deu dízimo que não era dele, tá? Ele não era das terras que ele produziu, como nós vemos lá nas leis mosaicas, ok? E o rei de Sodoma, ele pede as pessoas para ele e fala assim, me dá as pessoas e pega os bens para você. Ou seja, porque as pessoas são muito mais importantes. Por quê? Porque as pessoas produzem, As pessoas vão trazer riqueza novamente para o rei. Então ele não quer, para ele os bens ali ele consegue depois. O que Abraão vai falar? Abraão fala assim, ele levanta as mãos ao Senhor e fala assim que, possuidor dos céus e da terra, que ele não queria nada, nem um fio, nem uma correia, nem de uma sandália, que ele não tomaria coisa alguma que era dos reis de Sodoma, tá? Ele não queria nada do rei de Sodoma, a não ser, que no caso ele não queria isso para depois o rei de Sodoma falar assim, o Abraão ficou rico por minha causa. Não, Abraão era rico por causa de Deus. Então Abraão não queria que o nome de Abraão fosse vinculado ao rei de Sodoma, como alguém que foi enriquecido pelo rei de Sodoma, que era uma cidade de idólatras, de fornicadores e de pagãos, Abraão não queria se associar a isso. E Abraão fala assim, salvo tão somente o que os jovens comeram, porque eles precisaram comer por causa da batalha, e a parte dos homens que foram comigo, Aner, Escol e Mamre, que eles tomem a sua parte. Ou seja, Abraão queria pagar por essa ajuda que eles foram, e isso era um direito, tá, irmãos? O despojo era um direito, tá? Isso de despojo de guerra são coisas da guerra, tá, irmãos? Então não adianta questionar se é certo ou se é errado, eram questões da guerra. Então eles tinham direito de receber uma parte. Então Abraão não queria nada que não fosse direito dos seus soldados, ok? Então, basicamente, Gênesis capítulo 14 é isso. Eu não quis estender muito aqui, dá pra gente fazer um estudo incrível só sobre Gênesis 14, ok? Mas a ideia deste projeto que nós temos é explicar a Bíblia, e não trazer um estudo aprofundado sobre cada capítulo, senão ficaria muito, mas muito longo mesmo, tá? Então a ideia aqui é só para dar uma lapidada e os irmãos conseguirem conectar as informações. E tudo que eu falo, anotem, peguem as informações, escutem novamente, que os irmãos vão conseguir aprender. Aí os irmãos podem fazer estudos. No meu canal Filhos do Criador eu tenho estudos, ok? Mas aqui é basicamente para nós entendermos essa questão aqui e já abordemos a questão de Melquisedeque, porque não tem como ler isso aqui e não explicar Melquisedeque. E também não tem como ler sobre Anrafel, que era o rei de Sinar, e não tentar entender que poderia, é uma hipótese, é uma conjectura, que poderia ser Nimrod, ok? E faria todo sentido, porque Nimrod era um anticristo na época, e Abrão, que era servo do Senhor, vencendo um rebelde, seria uma informação bem interessante e poderia realmente ter acontecido, ok? Que o Senhor abençoe tua vida, tua casa, tua família. Fique na paz do Altíssimo, em nome de Jesus.